E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Enquanto o mercado ele segue dentro da grande consolidação, atingimos os 43 mil dólares e tivemos uma retomada. Hoje o nosso principal objetivo vai ser estar dando uma passada nas maiores probabilidades, cenários possíveis, sentimento, análise gráfica. Então tudo isso e muito mais logo depois da vinheta que eu vou soltar para a gente metralhar informação aqui nesse canal. Se você não me conhece, não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo aqui. Eu posto análises diárias do Bitcoin e todo o mercado cripto, falando de pontos fundamentalistas, análise on-chain, gráficos, sentimento, notícias e tudo que esse mercado tem para oferecer pra gente. E no mais, eu queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Lá tem meu canal do Telegram, tem o meu grupo de investimento 100% gratuito no Slack, o meu Instagram, onde eu sou muito mais ativo, estou sempre postando conteúdo e novidade ao longo do dia. E por último, recado importante, tá? Primeiro recado é que essa semana eu vou fazer uma viagem, eu não sei se eu vou conseguir gravar vídeo aí a partir de amanhã até segunda-feira, mas eu vou estar com o meu computador, eu vou levar meu notebook, vou seguir postando análises, então é de extrema importância que você esteja lá no Slack, esteja no Telegram e me siga mesmo lá no Instagram para você ficar por dentro do mercado, porque a gente pode estar vendo sim um cenário volátil aí nos próximos dias, tá? Eu acho isso bastante possível. E o segundo, né, é que eu queria mostrar para vocês o meu grupo aqui do Slack, que é onde eu vou passar a postar as análises quando eu não tiver e não conseguir gravar o vídeo. Eu sempre posto, dou continuidade para as análises, né? Posto final de semana lá. Aqui tem um bot também que ele posta uma série de notícias. Então, se você quiser ficar por dentro do mercado, entra que é de graça, galera. O link, sério, tá aqui na descrição. Olha só notícias de hoje, olha só. A FIFA tá com parcerias aí com a Crypto.com para a Copa de 2022. Comércios na Flórida eles já conseguem pagar impostos aí utilizando criptomoedas. São várias notícias, eu mesmo pesquiso notícias, né? Por exemplo, sobre a questão da Binance, eu estava pesquisando lá e postei aqui no grupo. Então é de extrema importância que vocês estejam lá, beleza? Vamos começar com a análise aqui de forma rápida, passando no nosso order book, né? Que eu sempre gosto de dar uma passadinha aqui com vocês. A gente chegou próximo aos 43, teve uma rejeição, voltamos próximo aos 41 e 41 tem uma base de suporte, uma base de preço. Então a gente consegue ver que o pessoal está eufórico em estar fazendo compras, tentando romper a região dos 43, romper a consolidação e tentando levar o semanal para uma tendência de alta, né? A gente olhando no lado dos compradores, a gente tem uns 40.500 que nem tá com tanto token alocado igual tava, e os 40 mil. Então eu imagino que isso aqui seja a nossa zona de suporte de curto prazo, tá? Perdendo isso aqui a gente pode sim vir testar níveis mais baixos da consolidação, tal como os 38 e os 37, que são a base do triângulo e também nosso ponto de suporte de médio prazo. Enquanto do lado dos vendedores, né, a gente tem uns 43k que foi rejeitado de uma forma bem forte. Acima disso os 44, 45 e os 46. Ontem na live com o Caio eu falei como que é importante a gente romper os 46 e também ter uma confirmação aí de rompimento, tá? Isso seria muito bacana para o preço. Falando de gráfico, a análise hoje vai ser um pouquinho rápida, porque ontem na live a gente já falou de bastante coisa, né? Então, acho que nem tem muito ponto fundamentalista e nem notícia para estar passando, porque vocês já estão por dentro de tudo. Mas ainda assim, cada dia é um gráfico diferente, é por isso que eu sempre posto notícias aqui. S&P 500 a gente segue dentro da cunha, dentro não, né, do rompimento da cunha descendente, estipulando um movimento impulsivo forte, onde a maior probabilidade é que a gente faça uma correção e um fundo ascendente contra a nossa mínima de fundo prévio, que foi uma região que se mostrou bastante com rejeição, né? A gente viu muita sombra aqui embaixo quando a gente abaixou próximo dos 4.100, né? Já foram duas vezes, a terceira que a gente testou deu um fundo duplo, rompemos essa cunha e a gente precisa reverter a tendência no diário para o mercado tradicional ficar altista e consequentemente correlacionado entre o mercado tradicional de criptomoedas, né, as criptos tomarem o mesmo rumo. A nossa dominância, agora que o Bitcoin saltou, encontrou resistência, está consolidado, a gente está vendo o capital voltar para as altcoins que estão apresentando mais oportunidade. Então a gente está vendo uma série de altcoins, tal como a Cardano que estava fazendo uma cunha descendente, a Ethereum que valorizou pra caramba, vários projetos hypados, igual aquelas apecoins, né, aquelas moedinhas dos macacos valorizando pra caramba.
E tudo isso é um possível indicativo de que a gente pode estar vendo sim movimento de alta e um rompimento ascendente no Bitcoin, porque altcoins já começaram a premeditar esse movimento, né? Então agora a gente muito provavelmente vai começar a buscar pelo nosso fundo aqui no gráfico semanal aqui da nossa dominância, e muito provavelmente o capital que foi aqui para o Bitcoin vai buscar refúgio nas altcoins, ainda assim caso o Bitcoin suba, né? Então se a dominância estiver caindo enquanto o Bitcoin estiver subindo, significa que as altcoins elas têm um potencial para subir ainda mais que o próprio Bitcoin, e por isso é importante utilizar a dominância e essa onda de alta para estar pegando ótimos investimentos, né? Então a gente tem aí altcoins promissoras, inclusive se a gente olhar aqui o gráfico, né, o gráfico não, as paridades contra o Bitcoin, a gente pode até ver aqui por variação quantas que estão se performando melhor que o Bitcoin e quantas estão se performando pior. Olha só, a maior parte delas, né, a partir daqui começa o positivo, olha só, bem aqui, ó. Daqui para baixo, olha só, tudo isso aqui são altcoins que estão performando melhor que o Bitcoin. E atualmente, né, a gente tá que a maior parte das altcoins elas estão sim se performando melhor que o Bitcoin. Tudo isso é o sinônimo dessa nossa dominância, ela tá assumindo essa tendência de baixa no diário e muito possivelmente vindo buscar por um fundo ascendente aí no gráfico semanal. Falando de Bitcoin, vendo nossa consolidação, né, a gente já está bem atualizado com relação às regiões de suporte e resistência, mas eu queria passar até no curto prazo para a gente ver o que está acontecendo nessa rejeição e nessa consolidação, né? Mas recapitulando, a gente segue dentro do cenário consolidado, a gente segue aqui com a região dos 45, 44, 46 como ponto de resistência nítido de médio prazo, que a gente precisa de romper ele para seguir a tendência de alta, e temos aqui a região dos 38, 37 como suporte. Se a gente romper isso, a gente romperia essa figura e poderia vir testar níveis mais baixos como 33, 34, 33, 34, a região dos 30 mil dólares, dos 28 que é a mínima do mensal, mas eu acho extremamente improvável que a gente venha a romper isso para baixo, tá? E mesmo se romper, que a gente venha a testar níveis abaixo dos 28k. Improvável, mas não impossível, tá? Mas eu estou armando estratégias para estar dando uma olhada aí nesse rompimento ascendente. Inclusive, tá me parecendo que a gente está fazendo, até acho que aqui no 15 minutos, eu nem costumo passar isso muito aqui no canal, mas parece que a gente está fazendo uma espécie de cunha descendente para estar rompendo toda essa consolidação, né? Então a gente está criando aqui um padrão de reversão, né? Na verdade aqui ele vai ser um padrão de continuação, né? Que a gente teve um movimento impulsivo, estamos fazendo uma cunha descendente e pode ser que a gente rompa essa cunha descendente aqui no 15 minutos para ser um momentum bom para estar rompendo a região dos 43 e vindo testar níveis mais altos, né? Mas tudo vai depender do quão otimista e o quão confiante a força vendedora tá de não deixar a peteca cair e rejeitar esse rompimento, tá? O ideal seria um volume entrando aqui para a gente tá vendo os touros estarem tendo confiança, então operando essa figura de rompimento e jogando o preço para cima para romper uma região forte de resistência que já foi rejeitada várias vezes. Então o cenário que eu tô de olho para hoje é basicamente esse, tá? A gente segue eufórico, segue esticado, segue numa tendência de alta no 4 horas, segue numa tendência de alta aqui no diário, já fizemos o pivô de alta, mas ainda assim estamos dentro da consolidação. Então ainda podemos ver rejeição e força vendedora, uma vez que essa consolidação não foi rompida. Falando de sentimento, a gente está perto da base da cunha, tá? E a gente até deu uma pioradinha aqui no nosso sentimento com base no que a gente falou ontem, porque agora a relação entre compradores e vendedores ela está aumentando, né? Então está tendo mais compradores do que vendedores. E por mais que o nosso Open Interest ele esteja caindo, ele não está caindo de uma forma tão acentuada como a gente estava vendo. Então isso significa que o mercado está começando a virar, as pessoas elas estão começando a querer operar na ponta compradora, querendo impulsionar um possível rompimento de toda essa figura de consolidação, e isso me preocuparia um tanto quanto bastante, né? Porque poderia ser uma rejeição, as instituições poderiam querer manter dentro dessa consolidação para as pessoas estarem sendo liquidadas e elas continuarem no seu jogo de acumulação e distribuição face às liquidações. A gente consegue ver aqui nas liquidações que a gente está tendo
bases de preço com liquidações, e essas bases de preço elas estão sendo perdidas, né? Então a gente teve aqui fundo com liquidação, perdemos esse fundo aqui, tivemos outro fundo com liquidação, perdemos esse fundo mais uma vez. Fizemos outro fundo aqui com liquidação, bastante liquidação aqui por sinal, né? A gente chegou a testar os 41.700 agora de madrugada, né? Agora de ontem para hoje, 1 hora da manhã. E já estamos quase ameaçando perder esse ponto, que foi um ponto bem forte aí de acumulação e de liquidação. Então muito cuidado, porque a gente está em uma região onde o preço está esticado, a gente está próximo a pontos de resistência, a gente sim assumiu a tendência de alta, mas as pessoas estão querendo comprar. Depois que o preço já está esticado, depois que a gente já subiu aí cerca de 15% desde a nossa última base de preço, é bem importante que a base desse triângulo aqui, sem falar que a gente está um cenário onde a gente está tendo movimentos pumps and dumps, né? Olha só, impulsão, reversão, a gente teve uma impulsão, nada impede que a gente possa ter uma reversão que seria perfeitamente normal face ao padrão e ao cenário cripto e também aceitável face à questão das instituições estarem manipulando esse mercado consolidado. Então muito de olho aí com liquidações, muito de olho com long short ratio. Eu gostaria de ver uma liquidação aí, onde o nosso long short ratio ele desse uma caída, porque a gente está tendo liquidações, e mesmo tendo liquidações, a relação entre compradores e vendedores ela está subindo, então significa que as pessoas estão sendo liquidadas, e ainda assim estão tendo mais pessoas que estão querendo entrar aí em operações compradas, aguardando o rompimento dos 43 mil dólares em uma região aqui de resistência, que é os 42k. Indo para as nossas considerações finais, né galera? Não tem muito o que fazer. Se você está comprado, busque distribuições. Eu acho que o mais importante seria isso, porque uma vez que a gente está numa região de resistência, o ideal seria distribuir mesmo, porque como o sentimento do mercado está começando a mudar para o lado dos ursos, os touros estão ganhando confiança, a gente pode estar vendo movimentos corretivos aí e vindo testar regiões de suporte. Sim, é uma probabilidade, e para isso eu queria estar, né, estou inclusive fazendo parciais. Eu fiz uma parcial ontem nos 42.500 e pouco, 42.700 e pouco, não lembro de cabeça, mas já estou com capital disponível, e movimentos impulsivos eu queria ainda estar com mais capital disponível para estar entrando em eventuais pullbacks, né? Se a gente rejeitar essa zona, eu queria estar comprando aqui embaixo para estar baixando meu preço médio. E se a gente rompesse aqui de fato, eu guardaria um pullback para estar reentrando com as minhas ordens, mas dessa vez com a confiança de que a gente estaria pegando uma tendência e de fato, né, indo buscar pelo nosso topo descendente no mensal, que é maior probabilidade. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, foi uma coisa mais rapidinha aí, bate bola, jogo rápido para vocês. Eu acho que nem compensa fazer corte aqui embaixo na descrição, porque foi realmente um vídeo bem rapidinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado, lembrando da importância de vocês estarem lá no Slack, tá? Me seguirem nas redes sociais, principalmente essa semana que eu não sei se eu vou conseguir gravar vídeo por causa dessa viagem. Eu vou estar numa correria, uma rotina bem louca lá, então vamos ver como é que vai ser. Mas se acontecer um fato impactante, mesmo com o computador aqui, a webcam, o microfone improvisado, eu dou um jeito, não precisa preocupar, porque aqui o mais importante é o conteúdo, e isso a gente tem de sobra. Demorou? Então eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente resto de semana, né? Uma excelente quarta-feira, quinta, sexta e um final de semana também. E tamo junto, galera. Valeu!